911 wasn't a joke. Pistols blaze, young guns get lost in the smoke. There's a war going on between the rich and the broke. It's in the streets worldwide, overseas and under oath. From day one, man was flawed. We fall daily, no man is perfect, but we can keep working, fulfill our purpose before we're gone with the wind. Storing treasure for the final days, the focus on the end. Resolve the final place and I write. My mind stays in the light. It's praise of rhymes to ignite freedom. I'm feeling like it's all over. Standing in the cold to be reminded that I'm still breathing. And I'm leaving this state of mind that got me depressed. All the desires of the flesh get put to rest. And understand we can live free in harsh reality and shine light. When it's too dark to see, keep on. Sunrise to sunfall, get your back up off the wall and keep. Sou o Gabriel, tenho 26 anos, sou de Caraguatatuba, do litoral norte de São Paulo. Bom, meu testemunho ele começa lá quando eu tinha de 13 para 14 anos. Já comecei a usar droga muito cedo. Praticamente eu era uma criança, não sabia o que eu estava fazendo, mas meus amigos faziam, alguns familiares meus faziam também. E eu via aquilo como uma forma boa, uma forma que fazia bem para eles, porque eu via todo mundo feliz, sorrindo com aquilo. E então com 13 anos, de 12 para 13, eu experimentei a primeira vez. Cheguei a usar cocaína, usei lança-perfume, cheguei a usar até mesmo quase desmaiar, quase ter um colapso. E minha adolescência foi assim, foi conturbado com drogas, bebida, eu bebia muito. Mas o que eu gostava mesmo, o que eu achava que eu jamais ia largar era maconha. Eu falava para as namoradas que eu tinha, eu falava para os meus amigos que eu ia fumar para a minha vida toda e que aquilo ia fazer parte da minha vida. Porque eu achava aquilo bonito, eu achava aquilo legal, eu achava que aquilo fazia bem, na minha ignorância. E fumava na escola, mostrava para todo mundo que eu fumava, eu tinha orgulho daquilo. Eu saía para ir beber água e voltava cheirando maconha e não tinha vergonha daquilo. E mostrava para todo mundo, na verdade eu tinha orgulho. Eu mostrava para as pessoas que eu usava droga e que eu tinha orgulho daquilo. E meus amigos também eram do mesmo jeito, todo mundo se acompanhava na mesma vibe. E passando a minha adolescência, eu chegando já na fase adulta, eu continuava usando, chegava a gastar R$300 por mês no meu salário para comprar maconha. E eu comecei a me ver numa escravidão, porque eu não conseguia dar risada se eu não fumasse, eu não conseguia conversar com as pessoas se eu não fumasse, eu não conseguia trabalhar se eu não fumasse. Tudo que eu ia fazer para comer eu tinha que fumar, para trabalhar, para conversar, para estar com as pessoas eu tinha que fumar. Até mesmo para surfar, uma coisa que eu amo fazer, uma coisa que eu achava que eu nunca ia precisar de nada para me fazer. E chegou um momento que eu, até para surfar, eu estava necessitando fumar, necessitando da maconha. Chegava a vez de eu não ir acampar, chegava a vez de eu não ir viajar por eu não ter a droga. E isso acabou me escravizando. Eu chegava a sair do mar, às vezes tinha pessoas na areia fumando, eu chegava a sair do mar para ir fumar. Chegava a deixar, às vezes tinha um mar perfeito, altas ondas, e eu deixava tudo para trás por causa de um baseado. E eu comecei a ver essa escravidão, eu comecei a ver que eu estava dependendo muito da droga. Só que para mim não era uma droga, para mim era normal, era natural, eu achava que era natural. Foi aí que eu conheci a minha atual esposa, e ela estava afastada da igreja. Começamos a ficar e namorar, e num retiro de carnaval ela foi, as amigas dela chamaram, e ela voltou totalmente diferente, voltou com uma ideia totalmente diferente, eu até estranhei, e voltou falando em santidade. Eu nunca tinha ouvido falar de santidade, não sabia o que era santidade. Ela me explicou, falou que a gente estava em pecado, que ela queria voltar, ela tinha me contado que ela servia a Cristo, mas ela estava afastada, que ela queria voltar, que Deus tinha chamado ela.
Eu falei, tudo bem. Ela falou, se você não quiser, a gente vai ter que terminar, a gente vai ter que acabar nosso relacionamento. Eu falei, não, tudo bem, eu vou ficar com você. Eu também quero conhecer esse Jesus Cristo, mas falei da boca para fora. Eu achei que aquilo era uma fase, que ia passar essa fase de santidade, Jesus Cristo, e a gente ia voltar ao normal. Mas não, ela continuou firme, aí eu comecei a ir nos cultos, comecei a frequentar, comecei a conhecer as pessoas. E depois de uns 2 meses, todo ano rola um jejum da igreja. Um jejum do Bola aqui de Caraguá, que é todo abril. E a igreja toda entra no jejum, quem quiser, claro. E falaram lá no culto que ia ter o jejum, quem quisesse fazer e tal, e eu me interessei. Falei, pô, eu quero fazer esse jejum, porque falava que o jejum ia me aproximar de Deus, que eu ia sentir mais a presença dele, que ele ia falar comigo. Eu falei, então eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo. E fui perguntar pro irmão da igreja como fazia o jejum, como que fazia, porque eu não sabia nem o que era um jejum. Ele falou, ó, é o seguinte, o jejum você vai tirar alguma coisa que você gosta muito da sua vida e você vai parar com isso durante 40 dias, que era o tempo do jejum na igreja. E eu falei, tá bom. Ele falou, é uma coisa que você gosta muito. Pode ser qualquer coisa. Eu falei, beleza então, vou fazer esse jejum. E decidi fazer jejum do que eu mais gostava, que era de maconha. Na minha ignorância, eu não sabia que isso era errado, mas Deus não vê a nossa ignorância, Ele vê nosso coração, Ele vê o que realmente a gente está determinado a fazer. E foi assim que Ele foi me tocando aos poucos. E foi passando esses dias, eu fui fazendo esse jejum, fui orando, fui cada vez ficando com menos vontade de fumar, com menos vontade de estar presente aonde tinha isso. E logo depois de uns 20 dias rolou uma barca lá para Camburi de São Sebastião. E a gente foi todo mundo numa casa, devia ter umas 15 pessoas, só homem, a galera do surf, assim, a galera que aprendia a surfar. Foi tipo um retiro. E eu comecei a ver a forma que eles falavam, a forma que eles viviam. Eu comecei a ver uma real liberdade na vida deles. Uma coisa que eu não tinha mais. Quando eu vi eles não olhando para a mulherada na praia, quando eu vi eles sem falar palavrão, sem ter que beber uma bebida alcoólica, sem ter que usar droga, eu falei, pô, eu quero experimentar disso, eu quero ver como é viver como eles. E aconteceu que nesse mesmo dia que eu reparei nisso, teve um louvor, teve uma adoração na casa, e um irmão, nosso líder, ele fez um apelo para todo mundo dividir seus pecados, para todo mundo contar seus pecados uns aos outros, porque a palavra de Deus diz que Deus nos perdoa dos pecados, mas quando nós contamos esse pecado para o irmão, nós somos libertos. E eu queria ser liberto, eu queria ter liberdade. Eu sabia que eu não tinha liberdade no que eu estava fazendo. Então ele começou a contar várias coisas, vários pecados, que eu comecei a olhar e falei, esse cara está contando coisas que eu não teria coragem de contar. Eu não teria coragem de dividir com as pessoas. E aquilo me comoveu muito e todo mundo começou a contar seus pecados, todo mundo. E chegou na minha vez, não foi diferente. Eu contei meus pecados, eu chorei, eu me arrependi. E ali ele fez uma oração para mim, Deus tocou no meu coração. E desde esse jejum eu nunca mais tive vontade de fumar maconha, nunca mais cheguei a colocar um baseado na boca para a honra e glória do Senhor. Eu estou desde 2011 limpo, graças a Deus, sem nenhuma droga. E eu só tenho a agradecer, a Deus primeiramente e agradecer aos irmãos de Cristo, porque a perseverança deles, que eu continuei, foi pela fé deles, pelas orações dele, que eu continuei, pelo cuidado deles, eu quero agradecer sobre isso, o cuidado que eles tiveram comigo, a preocupação que eles tiveram comigo. Minha esposa também, que me apresentou esse caminho, porque até então eu não tinha ouvido falar nisso. E minha mãe, porque eu sempre via minha mãe orando por mim.
Minha mãe sempre pegava na minha mão e orava por mim. Ela sempre pediu. E perdi minha mãe faz 2 anos. E ela falou para minha esposa, quando ela estava no leito do hospital, ela falou: obrigado, minha filha, porque você é fruto da minha oração, porque eu pedi tanto para Deus para Ele enviar uma pessoa de Deus para a vida dele, que apresentasse esse caminho para ele, e você foi usada por Deus. Então, se você tem um filho, se você tem um irmão, se você tem uma pessoa que você acha que não é capaz de se converter, não é capaz de mudar, não perca a fé. Continue em oração. Porque foi assim que minha mãe fez por mim. E eu tenho certeza que foi as orações dela que foram ouvidas. Eu peço que você venha experimentar dessa liberdade. Eu peço que você venha ser livre em nome de Jesus. E que você venha vivenciar o que eu vivi. E que em nome de Jesus, as pessoas que você acha que não tem mais jeito, as pessoas que você acha que não tem mais conserto, as pessoas que você acha que jamais vão se converter, eu creio em nome de Jesus que elas podem se converter. Porque eu pensava da mesma forma de mim mesmo. Eu achava que eu jamais ia me converter, eu achava que eu não era digno para isso. Mas Deus não olha o que eu acho, Ele não olha o que as pessoas acham de mim. Ele olha o meu coração. Ele não olha o que você faz, Ele não olha o que você fez, Ele olha o que você quer fazer. Ele olha o que o seu coração quer fazer. Então eu te convido a experimentar essa liberdade em nome de Jesus.